A Roberta já apresentou, mas eu estou me apresentando. Sou Roberto Teixeira e nós administramos esse condomínio. Quem entra aqui pensa que esse condomínio resume-se a essa entrada e aqui o salão comercial. Mas nós temos aqui 5 blocos, que é uma verdadeira cidade. É um condomínio corporativo e considerado realmente novo, tem 15 anos, com a tecnologia avançada, porque aqui 80% era Globosat, que depois tornou-se Globo, por aí vai. E deparamos com esses problemas todos que o Otero teve a felicidade de trazer para nós, porque o corporativo, os problemas que tem nos residenciais, os corporativos querem vir trabalhar, deixar o carro aqui carregando, só no próximo dia que carrega, ou seja, não preocupa carregar seu carro elétrico em casa, carrega aqui. Então, foi uma demanda que nós fizemos, e aqui na frente também temos lojas, e uma das lojas é a Zicker, é o carro elétrico. E aqui nós tomamos cuidado com o estudo aí, até porque nosso consultor é o Antero Paraíba. E para apresentar o Marcelo da ML, eu pedi para a Roberta que eu fizesse essa apresentação, porque aqui também, não sei se vocês notaram, que já teve a aula O Tempo da Saudade. Falou lá da época que eu não era nascido, depois já veio de 70, e então eu vou atender a época de 70, que o Maia da ML, fundador da ML, era presidente da BAD. E lá nós tínhamos o Pinga Fogo todas as quinta-feiras, das imobiliárias. E a RT fazia parte. Não é RT, é JRT, porque naquele tempo a Cibra era de José Roberto Teixeira, que sou eu. Depois que com a Roberta passou a RT. E hoje tá aqui o Marcelo, da ML, que é cria, né, do grande amigo, que é o Manuel Maia. Então, tive o mesmo prazer de falar que era você que estava aqui. Falei, não, deixa que esse eu quero apresentar. Então, por favor. Uma honra. Uma honra. Obrigado. Bom dia a todos, síndicos, síndicas, administradores. Enfim, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesta manhã. Agradeço a Adriana, meu querido amigo Antero Paraíba pelo convite, a RT também, aqui na pessoa da Roberta e do Dr. Roberto. Obrigado aqui por essa recepção, obrigado por essa oportunidade de estar aqui dividindo espaço com vocês. Batendo papo, Regina, né? Estou vendo pela segunda vez, parabenizo aqui pela palestra que me antecedeu, e bater um papo com vocês sobre esse tema, que realmente é um tema que está repercutindo pelo Brasil afora. Não vou entrar em questões técnicas, até porque quem me antecedeu já cuidou de dar para vocês as informações técnicas voltadas a esse tipo de questão da instalação de carros, de bateria, de carregadores de carros elétricos e bicicletas elétricas aqui, né, no Brasil de uma forma geral. Vou falar mais das questões jurídicas voltadas a esse tipo de questão e como isso tem viralizado nas discussões, sobretudo nos condomínios edilícios aqui do Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, por que não? Já foi falado aqui qual é a importância desse tema. Evidentemente que a gente está aqui num estudo muito embrionário ainda no Brasil com relação ao que fazer, o que os condomínios devem fazer, quais são as atitudes que os síndicos e síndicas devem tomar quando recebem a demanda da instalação de carregadores de carros elétricos nas garagens dos empreendimentos, das edificações. Ainda é um estudo embrionário, na verdade aqui, eu sempre falo isso, nós não temos verdades absolutas com relação a isso. É um estudo ainda muito perfunctório, ainda temos legislações que estão cuidando, algumas muito polêmicas, estabelecer normas jurídicas e positivas acerca desse tipo de questão. Antero falou da legislação municipal, Rio de Janeiro, São Paulo, mas tem uma também em Niterói, Antero,
bem importante, até muito polêmica. Estava batendo um papo com meu amigo Ari Chavala, né, sobre essa legislação do município de Niterói, que é uma legislação bastante polêmica, até do ponto de vista constitucional, a impor as edificações que se adequem dentro de um prazo de 2 anos, as edificações já existentes, as instalações de carregadores de carros elétricos nas garagens dos edifícios, enfim. A gente ainda está no estudo ainda, o Corpo de Bombeiros de São Paulo já foi provocado a apresentar um estatuto normativo com relação à forma de instalação desses carregadores e quais são as orientações do Corpo de Bombeiros de São Paulo com relação a isso. Isso começou a ser escrito em 2024, no ano passado. Uma primeira minuta foi apresentada, mas algumas questões foram apresentadas, sobretudo com relação ao Ministério Público, que está auxiliando a corporação lá de São Paulo com relação, na edição desse estatuto normativo, e ainda ela está em fase ainda de elaboração. Para que vocês tenham uma ideia, o Ministério Público, através das regiões, já está também se envolvendo com relação a esse tipo de questão. Talvez não mais polêmica, né, mas que aqui teve maior repercussão no Brasil, foi a atuação do Ministério Público de Sergipe, que obrigou, vejam bem, que tem notificado os empreendimentos que instalaram carregadores elétricos, pontos de recarga em garagens fechadas, obrigando a desinstalar, entendendo que só podem ser instaladas em garagens abertas, não fechadas. E o MP de Sergipe diz o seguinte, que os condomínios que não retirarem, que não removerem as estações que foram colocadas em garagens fechadas, caso ocorra algum acidente, o síndico é o responsável. O síndico é o responsável. Essa é uma atuação do Ministério Público de Sergipe, algo que aconteceu recentemente. A gente acredita até que isso possa viralizar nos MPs, né, de todo o Brasil. Então, é um assunto sério, né? Não resta a menor dúvida que essa discussão, né, e aí eu parabenizo, evidentemente, a abertura, né, desse tipo de tema aqui para vocês nessa manhã, é uma discussão absolutamente séria. Que ainda responde com um percentual pequeno ainda em termos de veículos circulando aqui no Brasil. A Regina já apresentou alguns números. O fechamento de 2024, apresentado pela Associação de Fabricantes de Veículos Automotores aqui no Brasil, dá conta de que, em 2024, nós temos 400 mil, em números redondos, veículos elétricos, automóveis elétricos vendidos e circulando aqui no Brasil. Dentro do mapa de distribuição desses veículos no Brasil, 34% deles estão situados em São Paulo. 34% em São Paulo. O segundo ranking, a cidade segundo ranqueada, é Brasília, que responde por 7% desses veículos elétricos espalhados pelo Brasil. Terceiro lugar, Paraná. O estado do Paraná, sobretudo Curitiba, né, responde aí por cerca de 6 e pouco por cento. Em quarto lugar está aqui o Rio de Janeiro, que tem 5, quase 6%. Esse é o número de fechamento da Associação de Fabricantes de Veículos Automotores de 2024. A expectativa da associação é que no final de 2025 esse número dobre, chegando a quase 1 milhão de veículos circulando, vendidos, né, na totalidade no Brasil. Então, é uma demanda que ainda responde por um percentual pequeno, mas é crescente. É pequeno ainda, mas é crescente, não tem a menor dúvida, né? Se a gente for passear em outras regiões do mundo, sobretudo a Europa, onde os veículos elétricos têm uma demanda muito grande, nos Estados Unidos ainda há uma certa resistência, sobretudo pelo incentivo ainda estatal de ainda utilizar a matriz energética de petróleo, né? Existe lá todo o incentivo estatal, até o atual governo, né? Ele tem incentivado ainda, né, a matriz energética vindo de fontes do petróleo, por isso que lá a indústria de carro elétrico ainda engatinha, mas na Europa, onde há uma demanda muito grande, isso já é uma realidade, né, crescente de veículos elétricos circulando, sobretudo no mercado europeu. Então aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, é realmente uma discussão que tem brotado e que a gente tem que
ter pontos de atenção com relação a isso, quando ela começa essa discussão chegar nos condomínios. E aí eu gosto de apresentar para vocês, gosto de bater esse papo, de novo, apesar de a gente não ter verdades completamente absolutas, estamos aqui trabalhando inicialmente num tema ainda muito novo, mas eu gosto de trabalhar em duas verticais, para a gente começar a pelo menos estruturar um pouco os nossos pensamentos. A vertical número 1 é quando o condômino, quando um morador pede para que o condomínio instale uma estação de ponto de recarga, ou o condomínio instalando, ou ele mesmo quer, às suas expensas, promover essa instalação. Então é quando há uma demanda de um morador. E esse tipo de questão tem sido a mais recorrente, né? E a vertical número 2 é quando o condomínio, ele quer fazer essa instalação, entendendo que esse é o futuro, entendendo que isso poderá valorizar, inclusive, a edificação. Então, o condomínio quer promover essa instalação. Então, vamos trabalhar, então, na estruturação desses nossos pensamentos com essas duas verticais, né? Então, vertical número 1. Quando bate na porta do síndico ou do síndica, síndica, comprei um veículo elétrico. É a pior da informação, né? O camarada compra, ele mora numa edificação que não é dotada de estações de recarga. Lógico que essa discussão tem acontecido nos edifícios já construídos. Edifícios novos, sabemos que as construtoras, as incorporadoras já estão entregando os empreendimentos, sejam eles residenciais ou corporativos, já com estações de recarga, umas por imposição legislativa e outras até por uma questão comercial, entendendo que esse tipo de demanda é crescente, então comercialmente é interessante, é atraente, é atrativo a aquisição dos imóveis quando o empreendimento já é entregue com estações de recarga para veículos automotores elétricos. Então, não é um problema que tem acontecido nos empreendimentos novos. É um problema que está acontecendo nos empreendimentos já existentes, evidentemente, não dotados de estações de recarga para veículos elétricos. Aí o camarada mora num condomínio e adquire um veículo elétrico e o condomínio não tem, né, uma estação de recarga. Ele bate na porta do síndico, da síndica, e olha, adquiri um veículo elétrico, eu quero instalação da estação de recarga do meu veículo, né, que é a pior coisa, né? O ser humano, ele às vezes, ele antecipa certas situações, né? Antes de comprar, ele deveria perguntar, mas não, ele compra primeiro, para depois apresentar o problema para o síndico. Não é assim que acontece, né? Não é assim que está acontecendo, o camarada já comprou, né? E quer que o síndico agora resolva o problema que ele provocou, né? Ele provoca o problema e coloca a solução desse problema que ele provocou para o síndico resolver. A primeira informação nessa vertical 1 é o quê? Síndico, síndica, pelo amor de Deus, não conceda essa autorização de forma monocrática, com uma decisão sua isolada. Isso, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu falo isso porque já vi síndicos aquecendo de forma monocrática. Não, pode colocar. Instala você sem ouvir a assembleia, sem ouvir demais condôminos, entendendo que ele, síndico, teria não só ter direito de dar essa instalação, de conceder essa instalação, como até obrigação de fazer isso. Né? O síndico não tem obrigação nenhuma de fazer isso, então, pelo amor de Deus, sendo demandado por um condômino, olha, não tenho autorização, eu não tenho autoridade, não tenho o direito de conceder que você coloque essa instalação. Ah, mas eu quero colocar as minhas expensas, mas, como falou muito bem a Regina, é o quê? É em área comum do condomínio, né? Em área comum do condomínio. Então, o síndico não tem essa autorização. Então, ele tem que levar para onde? Para a Assembleia. Ele tem que levar essa demanda para a Assembleia. Essa informação primária que a gente tem que ter em mente. Então, vamos lá. Então, o síndico vai levar a demanda para a Assembleia, vai colocar ali na ordem do dia apreciação do pleito do condômino da unidade X para instalação de uma estação de recarga de veículos elétricos, de veículo elétrico na garagem. Ok, então estamos lá na Assembleia.
lógico que, né, a demanda vai ser apresentada com todos os cuidados e requisitos técnicos que já foram aqui apresentados, e aí vamos lá deliberar para a Assembleia. Indagação 1. A Assembleia pode negar, por maioria, né, das pessoas presentes na Assembleia, olha, nós não queremos, por todas as situações que já foram aqui apresentadas, insegurança, risco de incêndio, a edificação não está preparada para isso, eu não sei como é que isso vai ser instalado, eu não sei se nós temos aqui estrutura para receber essa estação de recarga, que seja uma, aí tem questões envolvendo questões da garagem que a gente vai ver aqui, né? A Assembleia pode negar? Pode negar. Eu falo isso, parece uma questão óbvia demais, mas eu já participei de assembleias em que o condomínio falou, a Assembleia não tem o direito de negar, porque é um direito de propriedade. Aí já começam as teses, né? Aí já começam as teses. É um direito meu de propriedade, você está fazendo com que eu não possa usar a minha vaga de garagem da forma adequada em razão desse tipo de negativa, de negação, então você está turbando a possibilidade de eu usar a minha vaga para abastecer o meu veículo, para poder carregar o meu veículo. Então essa negativa da Assembleia, ela é ilícita, como se fosse aí um abuso de direito da Assembleia. Evidentemente que para mim é um fundamento absolutamente ineficaz e sem nenhum tipo de defesa, sem nenhum tipo de fundamento. O condomínio tem sim, a Assembleia tem sim o direito de maioria negar. Até porque quem está mudando a estrutura da edificação, pretendendo mudar a estrutura da edificação, é o quê? O morador. Né? O condomínio está apenas mantendo o quê? O seu status quo. A forma como o empreendimento foi entregue, a forma como o empreendimento foi concebido e a forma como o empreendimento está. Então, ao negar, o condomínio está apenas o quê? Estabelecendo que nós não queremos mudança na estrutura da nossa edificação, mesmo que seja com um ponto de estação de recarga. Eu sempre gosto de fazer também uma reflexão que pode até irritar alguns que têm carros elétricos, mas pelo amor de Deus, não estou aqui contrário a carros elétricos, estou apenas apresentando aqui questões que devem ser pensadas. Esse tipo de discussão aconteceu e acontece com os veículos com kit gás? Vocês já escutaram alguém com veículos de kit gás pedindo ao condomínio para colocar um ponto de GNV na garagem? Vocês já escutaram isso? De combustível. Kit gás é mais antigo que carro elétrico? Isso aconteceu? Tem discussão? De combustível. Vocês não acham que um condômino que tem autorização, obteve autorização da Assembleia para colocar a estação de carros elétricos na sua vaga de garagem, não pode provocar com um condômino que tem kit gás, eu quero colocar o kit gás na minha garagem? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Nenhuma. Entenderam essa reflexão? Entenderam essa reflexão? Entenderam que isso pode provocar, inclusive, a sobreposição de direitos. Eu quero isonomia do meu direito. Eu quero colocar um kit de gás. Eu nem falo da gasolina, que é mais polêmica. Aí teria que colocar a gasolina, né, tal. Mas o gás, o condomínio tem gás. O condomínio tem ponto de gás. Puxo um ponto de gás, PI de gás, eu coloco ali para abastecer o meu veículo com GNV. Eu acho que essa comparação é válida quando a gente fala de carro exclusivamente elétrico. O carro a gás, ele tem a opção de combustível, a gasolina. Mas tem um híbrido. O carro híbrido tem a opção. O carro híbrido. Então, quando a gente fala de um carro exclusivamente elétrico, ele não é um carro a gás. Sim. Ele tem outra opção de combustível. Mas eu acho que essa comparação seria com o híbrido. Isso. Para mim, ela vale para os dois. Até porque eu posso. A questão que envolve é como eu quero abastecer o meu veículo. Seja ele 100% elétrico, seja ele híbrido, quando eu quero abastecer o meu veículo através da fonte de energia, eu quero impor ao condomínio algo que, né, não tenho por que ter diferenciação com outro veículo que tem uma fonte de energia também viável de ser instalada. O gás é viável de ser instalado também? É também viável de ser instalada. Então, essa é uma reflexão que eu acho que ela é um ponto importante para a gente pensar que essa imposição, né, por isso que eu falo, o condômino que quer a imposição é uma imposição ilegítima. A Assembleia tem sim o direito de negar. A Assembleia possui a capacidade de negar pela maioria dos condôminos, né? Mas vamos lá, a Assembleia não quis negar. Então, primeiro já sabemos que a Assembleia tem sim
capacidade de negar, porque isso não viola de forma alguma eventual direito de propriedade desse condomínio. Então a Assembleia tem o direito de negar. Mas a Assembleia não negou. Não, dentro dessa vertical. A Assembleia, né, entendeu que não, né, a demanda ela hoje é desse morador, mas amanhã pode ser de outros moradores, que é o que tem acontecido nos condomínios, né? Hoje é ele, amanhã sou eu, né? Então é melhor eu dizer sim, porque amanhã quem vai querer instalar, quem vai adquirir um carro elétrico ou híbrido sou eu, então eu prefiro dizer sim. Então a maioria, né, da Assembleia deliberou pela concordância nessa instalação. Aí vem duas situações. Primeiro, é o condômino quem vai instalar. É ele que vai instalar, a autorização para que ele instale às suas expensas e que ele arque com isso, inclusive com a forma de abastecimento, a forma de carregamento desse veículo. Todos os cuidados devem ser exigidos dessa pessoa, sobretudo as questões técnicas que já foram apresentadas aqui. Apresentação de laudos, contratação da empresa habilitada para isso. Aí eu chamo a atenção da NBR 16.280, que trata, né, da necessidade de qualquer condômino, no momento que fizer obras, promover benfeitorias, apresentar para o condomínio, para a administração do condomínio, o plano de reformas. Aí eu entendo que essa extensão também pode ser, essa exigência pode também ser estendida para esse tipo de situação, e aí exigir que o condomínio apresente a contratação de pessoas habilitadas. Aí o chamado Zé das Couves não deve ser a pessoa apta para isso, com todos os requisitos normativos apresentados, NBRs cumpridas, tem NBR 17019, né, que tem sido uma NBR que a gente tem estudado muito com relação à forma de instalação desse tipo de estações de recarga. Enfim, todos os cuidados são feitos, até porque vai passar para uma área comum do condomínio, mesmo que seja instalada a partir do medidor individual desse condomínio. Marcelo, tem quórum qualificado para isso? Se a Assembleia tiver o desejo de dizer sim para esse condômino, existe a possibilidade, existe a necessidade, melhor dizendo, de um quórum qualificado, 2/3, né? Maioria absoluta, etc. e tal. Entendo eu que não há necessidade, né? Apesar de que a gente ainda está trabalhando com eventuais discussões jurídicas que serão travadas com relação a isso. O meu entendimento, mas há quem entenda contrariamente, o meu entendimento que não há necessidade de quórum qualificado para isso. E não há necessidade de quórum qualificado para isso por quê? Entendo isso que não está havendo, não haverá uma alteração na área comum do condomínio. Ou seja, a garagem vai continuar sendo utilizada como garagem, né, como vaga de garagem. Então não há alteração na área comum do condomínio. Não vai haver alteração na estrutura da edificação, uma vez que apenas a puxada ali, né, de um ponto, né, para abastecer esse veículo desse condomínio na colocação numa estação de carregamento para carro elétrico. Então, entendo eu que não há necessidade de quórum qualificado, entendo eu que a maioria simples da Assembleia tem capacidade legal para dar essa autorização, para conceder essa autorização. Ok? Então essa na vertical número 1, eu gostaria de trabalhar para vocês sobre isso. Agora, vamos na vertical 2. É o condomínio querendo... na vertical não tem um problema. A garagem, ela não é demarcada. Tem um problema que está viralizando demais, né? Nós sabemos que tem duas espécies, basicamente, de garagens, né? A garagem demarcada, né, que é aquelas vagas marcadas, 101 bota o seu carro ali, o 201 bota ali, o 301 bota ali, ok? E as garagens que são o quê? Indiscriminadas, onde eu estaciono o meu veículo na vaga que estiver, né, disponível na ocasião, dentro da conveniência. Que esse tipo, né, de garagem é o que responde pela maioria das edificações, né? São mais raras as edificações com as vagas demarcadas. Quando tem a vaga demarcada e esse condômino tem autorização, obtém autorização para colocar a estação
de carregamento de carro elétrico na sua vaga, sem problema nenhum. A vaga é demarcada, ele vai colocar na sua vaga, ele que vai usá-la, então sem problema nenhum. O problema é quando a garagem ela é indiscriminada, quando não há um ponto fixo para colocar o carro de cada apartamento. E aí ele quer colocar uma estação, só ele que tem veículo elétrico, nenhum outro morador tem um veículo elétrico ou híbrido, e ele obtém a autorização da Assembleia para colocar a sua estação de recarga. Essa vaga vai ficar afetada, esse condômino? Vai ficar afetada esse condômino? Se a ideia é que ela fique afetada a esse condômino, há uma exigência de quórum qualificado para essa afetação? Resposta, sim. Resposta, sim. Entendo eu que, se o condômino, olha, a partir desse momento, vocês autorizaram, a estação de recarga está aqui naquele ponto, naquela vaga, sou eu o único que tem carro elétrico ou híbrido, e eu que vou abastecer o meu veículo ali, então eu vou colocar meu carro, vou passar a estacionar exclusivamente o meu carro naquela vaga, isso modifica a forma primária, né, de utilização dessa vaga de garagem, modificando a forma primária de utilização dessa vaga da vaga de garagem, existe a necessidade de quórum qualificado para a alteração dessa destinação. E aí eu entendo que 2/3 de todo o condomínio, 2/3 dos condôminos, deve se pronunciar aquecendo com essa afetação. Deve se pronunciar aquecendo, concordando que essa vaga de garagem vai passar a ser utilizada exclusivamente pela unidade X, ok? E não tem aptidão. Ah, Marcelo, não temos 2/3 de condôminos, né? A Assembleia autorizou, ele vai instalar as suas expensas, mas não temos 2/3 de condôminos. Então, camarada, você vai saber que a estação está ali para você abastecer, mas que qualquer condômino vai poder colocar estacionar o seu veículo naquela garagem, mesmo que seja um veículo não dotado não seja um veículo de carro elétrico. Vai colocar. Aí você vai ter o quê? Que se negociar com o seu vizinho. No momento que você chegar, o carro está ali, você quer abastecer, você vai ter que negociar com o seu vizinho. Aí é o ônus desse tipo de demanda, né? Uma vez que não obteve o quórum qualificado para afetação daquela vaga de garagem, para você alterando a estrutura de uso dessa vaga de garagem. Ok? Então vamos agora para a vertical 2, que é o condomínio querendo fazer essa instalação. O condomínio entende que há uma demanda, o condomínio entende que esse é o futuro, o condomínio entende que isso poderá valorizar a edificação, poderá valorizar o empreendimento. Então o condomínio, ele quer fazer, né, uma obra, ele quer fazer instalação de estações de recarga na garagem da edificação, as suas expensas e convoca uma assembleia para apresentação desse tipo de deliberação. Então a deliberação é a instalação pelo condomínio de estações de recarga na garagem da edificação. Apresenta lá o projeto, as empresas que foram contatadas, etc. e tal. E aí vem a questão da deliberação e a forma de deliberação desse tipo de situação. Primeiro, novamente, a Assembleia pode negar, tem capacidade de negar, né? A maioria pode muito bem negar o projeto que está sendo apresentado por esse síndico, por essa síndica, tendente à distribuição, à instalação de estações de recarga na garagem do edifício. Mas a Assembleia, ela tem simpatia por esse projeto, a Assembleia, ela entende que é o futuro, que é conveniente para o empreendimento ter essa distribuição, porque pode ser uma demanda para atender boa parte dos condôminos, valorizar inclusive a edificação e quer aprovar. Quórum para essa aprovação. Nós temos aí também divisores de água na doutrina. Recentemente eu participei de um painel onde houve pontos divergentes com relação a isso. Há quem entenda da necessidade de um quórum qualificado de maioria absoluta dos condôminos. Entendendo o quê? O artigo 1341, inciso 2 do Código Civil, 1341, inciso 2 do Código Civil, que trata dos procedimentos ou dos quórums para aprovação de obras em condomínios edilícios no Brasil, diz que as obras, quando úteis, quando elas têm a qualificação de obras úteis,
elas dependem da aprovação da maioria dos condôminos, ou seja, metade mais um dos condôminos. E aí há quem defenda que essa é uma obra útil. E qual é a definição de obra útil? Está lá no artigo 96 também do Código Civil, que trata das benfeitorias. Na verdade, a gente utiliza esse tipo de conceito de benfeitorias para também qualificar as obras como úteis, necessárias e voluptuárias. E está lá no artigo 96 do Código Civil que se considera benfeitoria útil aquela que vai dar melhor utilização ao bem, que vai melhorar a utilização do bem, melhorar a utilização da coisa, melhorar a utilização do patrimônio. Então, há quem entenda que, uma vez que o condomínio quer deliberar a instalação de estações de ponto de carga, de recarga para veículos elétricos no empreendimento já existente, isso vai o quê? Melhorar a utilização, vai dar melhoria à utilização dessa vaga de garagem. Portanto, essa deliberação depende, para atender o que está no inciso 2 do artigo 1341 do Código Civil, depende da maioria dos condôminos, né? Então, há quem defenda essa tese. E há quem defenda que não, né? Que isso não precisa de um quórum qualificado. Não há que se falar em benfeitoria voluptuária, né? Que é aquela de mero deleite, né? Aquela que não se presta para esse tipo de cenário, para esse tipo de questão, né? Então, a discussão fica se é uma obra útil ou se é uma obra não útil, talvez uma obra necessária, que não depende de quórum qualificado. Então, há quem entenda que não há necessidade de quórum qualificado, não é uma obra útil. Por quê? Não é uma obra útil porque a garagem vai continuar sendo utilizada como tal. Não vai haver uma modificação na forma de utilização da garagem. Vai continuar sendo para estacionamento de automóveis. Eu apenas vou colocar um elemento a mais para viabilizar que esses mesmos automóveis estacionados da mesma forma tenham a possibilidade de ter os seus pontos de recarga para carros elétricos ou híbridos. Mas a utilização permanecerá a mesma, sem nenhuma modificação. Então, eu não vou melhorar a utilização do estacionamento. Ou seja, o estacionamento vai continuar sendo o mesmo. Eu vou colocar o meu carro na faixa, eu vou colocar o meu carro dentro das exigências que o regulamento de garagem estabelece. Então, não vai haver modificação nessa utilização. Estou colocando apenas um elemento que viabiliza ali apenas o abastecimento, o carregamento desse veículo. E essa corrente é a corrente com a qual eu me filio. Eu entendo que não há necessidade de quórum qualificado para isso, entendo que essa não é uma benfeitoria, uma obra que pode ser encaixada como obra útil por razão da utilização da garagem permanecer absolutamente a mesma. E eu faço uma comparação, aliás, eu defendo essa minha tese utilizando aqui o seguinte cenário. Eu entendo como, aí dentro do ambiente garagem, eu entendo como obra útil aquelas garagens que são ali, admitamos, né? As vagas de garagem são apertadas, elas são tímidas, e aí o condomínio quer instalar aqueles elevadores de garagem, sabe quais são, né? Pallets, né? Para poder viabilizar que os carros fiquem sobrepostos, e aí a gente amplia um pouco, né? O raio da garagem, né? O espaço da garagem, e isso eu entendo como obra útil. Isso eu entendo como obra que altera a estrutura, né? E aí eu vou dar melhor utilização a essa vaga de garagem. Colocar estações, eu não entendo que isso, porque a distribuição vai continuar absolutamente a mesma. Então eu entendo que a maioria simples da Assembleia possui capacidade para isso. Marcelo, mas nós não vamos ter condições de distribuir as estações de recarga em todas as vagas de garagem, até porque, né, nem se faz isso nos empreendimentos novos, né? Geralmente eles fazem 2 por 1, né? Um ponto de recarga para cada 2 vagas, né? Geralmente é assim que se faz. É assim, pelo menos das construções novas que eu tenho visitado, ou pelo menos das maquetes que são apresentadas, não é uma estação, né? Cada vaga tem uma estação, até porque é caro isso.
se eu fizer essa distribuição e isso promover uma alteração na forma de utilização da garagem, aí eu vou precisar de um quórum qualificado para isso, evidentemente 2/3. Né? Se eu tiver uma alteração na forma de distribuição da garagem, praticamente estabelecendo ali algumas possibilidades de estacionamento de carros, que nem todos vão ser carros elétricos, estacionamento de carros elétricos nessas estações próximas, né, nos locais próximos a essa estação, é como se estivesse no cenário que eu apresentei anteriormente. É como se eu estivesse ali criando uma afetação desse espaço de garagem exclusivamente para os veículos híbridos ou elétricos. Aí, novamente, a gente entra na questão, entra no debate da necessidade de quórum qualificado para isso, e aí 2/3. Temos que observar também se essa obra, que poderá ser realizada pelo condomínio, vai mudar muito a estrutura, sobretudo a estrutura de distribuição de energia, da edificação, se vai promover ali alguma obra civil dentro da garagem, né? Não sou técnico nisso, mas se porventura isso vier a acontecer, talvez a gente possa até pensar num quórum qualificado em razão da mudança da estrutura física da garagem, do ambiente garagem. Algo que eu ainda não vi, mas sim algumas edificações. Isso for necessário, talvez a gente possa pensar sim num quórum qualificado, caso a gente essa alteração feita pelo condomínio venha a alterar a estrutura da edificação. Aí talvez a gente possa pensar aí num quórum de maioria absoluta, porque aí possa ser talvez uma obra útil, que eu vou alterar, ou até 2/3, se porventura algum ambiente comum do condomínio viesse afetado por força dessa obra global feita pelo condomínio. Né? Então, são verticais, gente, que a gente tem que pensar nesse momento aonde essa demanda está sendo apresentada e da forma como ela está sendo apresentada. É importante que cada síndico, que cada síndica não caia na sedução de autorizar um condômino à instalação sem antes ouvir a Assembleia. Isso é muito importante. De olho também nas movimentações que estão sendo realizadas por força de órgãos que estão sendo provocados a se pronunciar com relação a esse tipo de questão, e aí chama a atenção ao Ministério Público, que tem sido provocado a intervir nas edificações que estão fazendo instalações em ambientes fechados. Né? O Antero e a Adriana falaram aqui de vagas de garagem do subsolo, né? Onde há esse tipo de situação. O MP está de olho nisso, né? Entendendo que isso é possível nas garagens abertas, então isso é muito importante. E para fechar, seguro da edificação. E aí vamos lá. Vertical número 1. Condomínio obtém autorização para a instalação do ponto de recarga, estação de recarga na sua vaga de garagem, com toda a problemática, com todas as problemáticas que eu apresentei aqui. Beleza. Como é que fica o seguro disso? Eu tenho indagado corretores de seguro com relação... e aí, havendo um sinistro de incêndio, a seguradora vai indenizar? A resposta que eu sempre recebo é: não sei. Né? Essa é uma resposta muito boa, né? Não sei, não tenho a menor ideia, né? Eles não têm a menor ideia, né? Assim, ninguém, todo mundo com dúvidas com relação a isso, né? Não sei, vou fazer uma consulta, né? E na maioria dos casos, a recomendação, até por uma questão de segurança, a recomendação é: faça um endosso na sua apólice. Essa recomendação que tem sido a majoritária. Faça um endosso na apólice. É melhor fazer um endosso na qual a seguradora ela garante a indenização para essa espécie de sinistro, do que você correr numa discussão e brigar com a seguradora se vai indenizar ou não. Faça um endosso. Pergunta que eu faço a vocês. Beleza. Então, a Assembleia, bora, gente.
Autorizamos o condômino José de botar a estação de carregamento de carro elétrico na garagem, quem vai colocar ele, as suas expensas, puxando do seu medidor de energia, etc e tal, ele que vai custear, com todos os cuidados aqui que a gente vai exigir, etc e tal. Mas seguro, não esqueçam do seguro. Seguro, vamos ter que fazer o endosso, porque isso vai encarecer o nosso apólice seguro. Quem paga esse endosso? Todo mundo ou o condômino? Condômino. No entendimento, o condômino. Tá? Deixa eu emendar nisso. Eu Tá. posso exigir do condômino a apresentação também do seguro do carro dele pelo dano que ele causar ao condomínio? Terceiros, né? Assim, dano a terceiros, né? Pelo do condomínio que a gente vai fazer. Pode. Por que não? Pode. Mas o importante é o endosso do condomínio. Né? O condomínio vai ter que fazer um endosso, endossar a sua pólice. O proponente é o condomínio do edifício Botafogo, campeão da Libertadores. Né? Que é um nome de condomínio maravilhoso, esse nome de condomínio. Né? Deveria ser adotado o condomínio campeão da Libertadores 1, 2, 3, 4, né? Viralizar pelo Brasil afora, seria ótimo. Né? Então, o condomínio tem que fazer o endosso na sua pólice. Quem paga esse endosso é o condomínio beneficiário. No meu entendimento, é o condomínio beneficiário que paga esse endosso. Né? E aí, não, a Maria sempre vai determinar. E quantos foram os beneficiários? E quantos foram? Mais de um condomínio. Isso. Aí vamos lá. Condomínio que quer quer fazer o endosso, aí evidentemente o condomínio vai arcar com esse endosso. Né? Mas enquanto o beneficiário for uma pessoa só ou duas pessoas, que eles que arquem com esse endosso, uma vez que eles é que estão instalando um elemento de uso individual com potencial risco para os demais condôminos. Quem tem o bônus tem o ônus, né? Procardo de direito romano. Né? Quem tem o bônus tem o ônus. Fala. Também. Bicicleta elétrica, a polêmica da bicicleta elétrica, eu acho até que ela é mais viral do que carro elétrico. Né? Se a gente for falar em quantitativo, tem mais bicicleta elétrica do que carro elétrico, não tem a menor dúvida com relação a isso. O que a gente vê nas bicicletas elétricas, e aí por isso que talvez essa polêmica não esteja tão assim envolvente com relação a carros elétricos, porque na maioria dos casos o condomínio tem adotado ali, ou o próprio condomínio tem colocado, nem o próprio condômino, né? O próprio condomínio tem ali aquecido do condomínio abastecer o carro, a bicicleta elétrica no ponto, numa tomada, não há assim uma necessidade de uma obra, né, para viabilizar isso, apesar da necessidade que a gente tem de saber se a edificação tem, né, uma distribuição energética adequada para isso, né? Eu acho sempre isso viável. Eu, na verdade, ouvindo tanto profissionais como Regina, como Antero, como Adriana, eu sempre recomendo que a edificação, olha gente, vocês querem atender a demanda de bicicletas elétricas na sua edificação, tentem afetar uma área, um espaço no condomínio, elejam um espaço, elejam um local, né? Nesse local o condomínio vai fazer, né, uma obra de instalação com todos os cuidados, e a partir dessa edificação poderão ser carregadas ali. Só poderão ser carregadas ali. Eu confesso que nessa hora eu prefiro um ponto lá no condomínio, afetado pelo condomínio, escolhido pelo condomínio, do que até permitir que a pessoa coloque, né, instale no seu apartamento. Né? Meu entendimento. Aí é muito pessoal. Né? Entendo eu que o risco é maior quando a pessoa quer fazer, né, a recarga, levar a sua bateria, né, para abastecer, para recarregar a bateria no seu imóvel, na sua unidade autônoma. Eu prefiro que o condomínio faça essa instalação, né, promova isso, eleja um local e faça esse tipo de instalação. Mas se for uma conta individual, talvez a gente possa pensar então
que o idoso possa ser, então, custeado por essa pessoa, né? Que tem a bicicleta elétrica, está apresentando individualmente a demanda da sua bicicleta elétrica. Apesar disso, não é um cenário comum que a gente tem acompanhado com relação a isso. Então, é importantíssimo que vocês não esqueçam do seguro. Nós já tivemos indenizações aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, desculpa, negadas. Temos, quem soube do infortúnio que aconteceu no Leblon, recentemente, né, foi esse ano, com relação ao abastecimento de uma bicicleta elétrica, né, numa unidade autônoma, a seguradora não pagou, a seguradora não indenizou. A seguradora não indenizou. E foi um incêndio de grandes proporções, né, de razoáveis proporções, até teve um homicídio, teve até uma morte, né, e a seguradora não indenizou. Então, não negligenciem com relação à questão do seguro para esse tipo de demanda. Quem aqui, ela levantou primeiro ali, Vamos lá. Então, um carro elétrico com carregador autorizado pelo síndico somente, não foi autorizado. Já está errado. Aí. No subsolo. Agora estamos lá fazendo a renovação do seguro e gerou toda essa polêmica. Uma polêmica lá. Qual a orientação? Destituir o síndico, em primeiro lugar, né? Essa é a primeira orientação. Brincando. Brincadeira. A orientação levar para... Assim, a Assembleia vai ter que até debater até a retirada disso. A Assembleia pode debater, olha gente, isso aqui foi uma decisão do síndico sem autorização, ele não tinha o direito monocrático de decidir, como eu já falei aqui, então a Assembleia pode chegar e falar, retire? Pode, né? Então a Assembleia vai ter que apreciar aquilo que já deveria ter apreciado, como se a gente estivesse agora corrigindo um problema. Diz que aqui no Brasil, né, como diz Pedro Malan, até o passado é duvidoso aqui no Brasil, né? Mas a gente aqui vai estar corrigindo o problema. Você vai voltar atrás para fazer aquilo que o síndico deveria fazer. Gente, nós vamos aquecer na permanência dessa estação de recarga aqui no subsolo e a Assembleia tem que falar sim ou não. Se a Assembleia falar que não, resolveu o problema, tira, né? Remove. Se a Assembleia falar que sim, aí você vai cair, né? Vai mergulhar nessas questões que eu apresentei aqui para você. Endosso de seguro, né? Para fazer a pólice. Quem vai custear é esse morador, porque ele é o único beneficiário. Aí você vai mergulhar nessas verticais que eu apresentei aqui para você. Tá? Doutor Marcelo, uma vertical 3. Vamos lá. Eu tenho a vaga, é minha, eu quero fazer uma estação e alugar para um condomínio. E alugar para um condomínio? Eu tenho a vaga, mas não tenho carro. Mas eu quero colocar uma estação para poder... Assim, acaba sendo a mesma coisa, né? Por mais que você não seja o beneficiário direto, por não ter um veículo automotivo elétrico ou híbrido, mas quer por força disso se beneficiar na monetização da locação da sua vaga de garagem, mesma coisa, né? Vai ter muito idoso fazendo isso. Para poder monetizar. Coloca aqui o que a gente tem feito, né? A gente discutiu ali na cocheira, ali lá atrás, né, pode chamar. Poxa, mas aí shopping centers, né, centros comerciais têm instalado isso, mas por quê? Qual o objetivo? Né? Já que não tem imposição, a gente começa a pensar em várias variáveis para esse objetivo. Um deles é motivar comercialmente. Né? Imagina ali, hoje, né, eu não tenho os números exatos, mas me parece que o carregamento mais rápido para completar 100% demora pelo menos 40 minutos. Né? Acho que o tempo é esse, né? Já começaram a atingir, já diminuiu, mas parece que o mais rápido, 40 minutos. Com 40 minutos, dá para comprar um sapato, né? Dá para comprar uma camisa. Né? Estou falando para quem circula em shopping center. Né? Ninguém vai ficar 40 minutos parado vendo o seu veículo abastecendo. A pessoa vai circular no shopping, né? E vai consumir. Então, existe, né? Ou seja, isso pode talvez
justificar o fato do shopping center estar ali, né, apresentando a sua estação. Então vem aqui carregar o seu veículo e compre uma lembrancinha, né? Vem aqui carregar o seu veículo, não esqueça do Dia dos Pais, do Dia dos Namorados, etc. e tal. Então a gente começa a ver que esse tipo de questão ela pode viralizar. Gente, eu brinquei na questão do GGNV, que esse comparativo, que eu acho sério esse comparativo, esse ponto de reflexão. Por que então que eu não tenho autorização para colocar meu ponto de GNV? Eu acho sério esse tipo de questão. É porque ninguém colocou ainda em baila, mas alguém um dia vai colocar. Né? Porque, na verdade, aí, né, uma reflexão absolutamente social, não tem nada a ver com condomínio, eu diria, mas absolutamente social. O que a gente vê no mundo afora, na maioria das vezes, é o que a gente tem que estar em mente, ou se eu for adquirir um veículo, ou tiver a pretensão de adquirir um veículo elétrico ou híbrido, eu vou observar como está sendo a distribuição dos postos de carros, né, na rua, né, nas estradas, na rua, nos postos de gasolina, que para mim eu prefiro lá do que aqui, como eu faço com o quê? Com gasolina, né, como eu faço com GNV, como eu faço com diesel, né? Alguém abastece na garagem dos prédios, né? Não, estabelece aonde? Nos postos. Eu vou preferir, na hora que eu pensar em adquirir, quando essa malha toda estiver amigável, quando essa malha toda estiver receptível para que eu possa ter segurança de abastecer ou de carregar o meu veículo na rua ou não na edificação. É o mesmo caso de há pouco tempo atrás, não sei se o pessoal lembra, você tinha os caminhões de abastecimento de gasolina. Isso, iam até o apartamento. Só que obrigatoriamente eles abasteciam o carro fora do condomínio. Isso, O carro tinha que estar na rua para ser. Mas o camarada chamava delivery. Exatamente. Chamava delivery de caminhão. Chamava delivery de caminhão, boa lembrança. Chamava delivery para abastecer. Tirava o carro, ficava na rua ali abastecendo um delivery de gasolina, né? Daqui a pouco a gente vai ter delivery de estação de carros elétricos. Meus amigos e minhas amigas, eu ultrapassei demais o tempo aqui que me foi concedido, né? Mas eu queria trazer para vocês essas reflexões, esses pontos que estão sendo discutidos nessa questão dos carros elétricos ou híbridos aqui no Brasil. Como eu falei, não são verdades absolutas, porque essa discussão ainda está crescendo, está embrionária, mas eu pelo menos aqui com alguma ousadia coloquei aqui meus pontos de vista com relação a isso, e sobretudo os alertas que síndicos e síndicas têm que ter no momento que forem demandados a decidir sobre esse tipo de questão. Obrigado novamente pela manhã, obrigado novamente a